Muito bem. Como é que a gente tem lidado, então, com os nossos projetos? LNT ou not LNT, né? Faz LNT, faz levantamento de necessidade de treinamento, não faz, não, porque a área já tem plena consciência da necessidade de treinamento, então não preciso nem checar, ou eu faço a imersão, ou não faço a imersão, ou faço uma entrevista, faço um diagnóstico, não sei. Faço ou não faço? Aí você vai para a etapa de cronograma e caos, né? Cronograma é sempre uma delícia, carta Gantt. Põe aí, quem já usou carta Gantt? Põe carta Gantt, I love you. Ou não, né? Aí você tem aquela fase de acordos e desacordos, mas você disse que ia fazer, mas você não me disse que queria. Tô falando alguma mentira, gente? Alguém já viveu isso? Não na empresa que você atua hoje, que onde você atua hoje está perfeito. Tudo funciona direitinho. Mas nas outras, né? Lá no passado, ou algum caso que você ouviu falar no estrangeiro, pode ser que aconteçam essas coisas, né? E aí, na melhor das hipóteses, quando você tem a oportunidade de ser organizado nesse nível, você desenvolve um plano, um projeto incrível, maravilhoso, cheio de páginas. Essa imagem é do livro do professor Finocchio, do Canvas de Projeto, que eu acho maravilhosa, que é isso mesmo, né? A gente faz uma documentação incrível que jamais será lida, não é? E quando for lida é para se contestar e fazer algum ajuste. Ou seja, não adianta muita coisa. E aí eu quero, para a gente já entrar no nosso Canvas, deixar essa frase para vocês. Falhar no planejamento é como planejar falhar, que é do David Allen, criador do método GTD. Não sei se vocês conhecem, também é um livro que eu recomendo bastante para quem gosta aí do tema de organização e métodos de organização, tá? Sem mais delongas, vamos ao nosso Canvas de experiência de aprendizagem. E eu estou muito feliz de mostrar isso para vocês hoje, porque vocês estão vendo em primeira mão. Eu não mostrei para ninguém ainda. Eu guardei para este momento. Lhes apresento o Canvas de experiência de aprendizagem, pessoal, Canvas, pessoal. Então, o que eu coloquei aqui? Quais blocos que eu coloquei aqui? Eu vou falar sobre cada um deles, tá bom? São 11 blocos. Então, a gente começa aqui à esquerda, falando... Acho que eu já vou direto aqui para a especificidade de cada bloco, né? E aí vocês vão conhecendo e qualquer coisa eu volto nele grandão aqui de novo. Então, a gente tem aqui no primeiro bloco a definição de qual é essa necessidade de aprendizagem que a gente precisa trabalhar. Se é uma melhoria de performance, ou é o desenvolvimento profissional de alguém, porque, principalmente para quem trabalha em treinamento e desenvolvimento, e não só em treinamento, porque qual é a diferença, assim, né? O treinamento ele é muito mais reativo, ou acaba sendo muito mais reativo, não é? Então, estamos com um problema, precisamos treinar. Aí vai lá e aciona a equipe de treinamento. Já o desenvolvimento, em tese, pelo menos, deveria se antecipar a essas necessidades para desenvolver as pessoas, desenvolver suas equipes, desenvolver a sua liderança, e assim por diante. Então, nesse bloco, a gente vai identificar por que eu preciso... Eu coloquei aqui algumas perguntas para nortear o preenchimento desse bloco, tá? Por que eu preciso treinar? Qual que é o gap de aprendizagem? Por que eu preciso melhorar a performance? O que tem que ser otimizado aqui? São pessoas, são recursos, equipamentos, máquinas? Quais competências eu preciso trabalhar? E o que eu busco desenvolver nas pessoas? O que eu, enquanto área, né? Como é que eu vou apoiar o meu cliente, essa área de negócio, a desenvolver suas pessoas, suas equipes, seus times, para que elas alcancem os seus resultados? Então, é isso que eu vou buscar preencher aqui nesse bloco, tá bom?
O segundo bloco é o bloco de objetivos de aprendizagem, onde eu vou definir quais são eles. Eu vou usar a taxonomia de Bloom. Quem conhece a taxonomia de Bloom aí? Põe Bloom e um coraçãozinho. O que se espera que os participantes aprendam ao final do curso, tá? Isso é muito importante. O curso acabou. O que é que eu espero que as pessoas estejam aptas a fazer, a realizar, a conquistar, ou que comportamento eu preciso que elas mudem ou melhorem, tá? É isso que eu vou definir neste bloco. No terceiro bloco, eu vou falar sobre os objetivos de desempenho. Vocês sabem a diferença entre objetivo de aprendizagem e objetivo de desempenho? O objetivo de aprendizagem eu consigo verificar, como eu disse há pouco, logo que essa experiência, essa ação de aprendizagem se encerra, né? Por meio de uma avaliação, de uma simulação, enfim. Já o objetivo de desempenho, eu só vou conseguir avaliar isso algum tempo depois, né, passada essa experiência de aprendizagem, e eu vou verificar, muitas vezes por meio de uma avaliação de transferência, se aquele conhecimento que foi adquirido está sendo aplicado, né, e se está impactando o negócio. Esse é o grande mote aí do objetivo de desempenho. Qual é o impacto que essa ação de aprendizagem gerou para o negócio? Isso está sendo posto em prática? Está acontecendo efetivamente? Então, algumas perguntas aí para ajudar no preenchimento desse bloco. Quais os objetivos de desempenho? Quais os indicadores que vão ser impactados? Como a aprendizagem vai ser percebida no posto de trabalho? Daí, indo para a coluna seguinte, a gente tem o quarto bloco, que é o bloco de conteúdo. Em poucos canvas que eu vi aí, que a gente acabou adaptando, a gente tratava de conteúdo, né? E isso é muito importante. Quantas vezes, pelo amor de Deus, gente, me diz que eu não estou sozinha nesse mundo. Quantas vezes a área chegou para vocês e falou, preciso de um treinamento? E aí você falava, tudo bem, qual é o conteúdo? Não, não tem o conteúdo. Ah, mas como é que né? Como é que faz? Como é que faz a janta sem ingrediente? Tem condição. Então, algumas perguntas aqui. Qual conteúdo deve ser apresentado? O conteúdo já existe ou precisa ser desenvolvido? Isso é muito importante que fique claro nesse momento, porque isso pode ter impacto em cronograma, em orçamento, né, que são os blocos a seguir, tá bom? Em prazo, né? Qual o tipo de conteúdo que vai ser trabalhado? É um conteúdo motivacional, embora eu não goste muito desse nome, né? Acho que os conteúdos e os cursos não deveriam ser motivacionais, mas sim ativacionais, né? Mas ele é um conteúdo mais técnico, é um conteúdo mais inspiracional. Qual é o tipo de conteúdo que a gente vai trabalhar? Qual é o tom desse conteúdo? Qual é a abordagem que a gente deve dar a esse conteúdo? É mais formal, mais informal? Eu vou falar com a liderança, tá? Então, tudo isso eu vou discutir nesse momento, tudo bem? Depois, o quinto bloco é o bloco de cronograma. Que é um bloco gostosinho, né, gente? É um bloco bacana da gente discutir. Qual que é a data limite para que né, todas as pessoas ali envolvidas, impactadas, estejam treinadas? Né? Quando a gente pega, por exemplo, treinamentos normativos, regulatórios, em geral, essa data é amanhã. A gente precisa ter clareza disso. Existe impossível? Não existe impossível embaixo dessa terra. Mas tudo tem que estar muito bem combinado. Quais as datas chaves que precisam ser consideradas? As pessoas estarão ali, os envolvidos no projeto vão estar à disposição? Alguém vai sair de férias? Alguma pessoa chave nesse processo vai estar de férias? Vai sair, vai estar fora, vai estar viajando? Como é que vai estar? Então, eu preciso entender tudo o que impacta ali o meu cronograma nesse momento, tá? Aqui no sexto bloco, o orçamento. Então, eu preciso descobrir a pergunta de $1 milhão. Pega seu banquinho e senta aqui, Rafa, se você quiser. Qual é o budget disponível para esse projeto?
qual é o valor que a área destinou para esse projeto. E isso já pode revelar bastante coisa para a gente, né? Claro que existem projetos que acontecem inesperadamente, é fato, né? Como os regulatórios e tal. Baixa uma ANAC, por exemplo, definiu uma nova norma, e aquilo tem que acontecer ou sim, né? Mas existem treinamentos que podem ser previstos, né? Demandas que podem ser previstas. Isso foi previsto no orçamento do ano anterior, né? Então, qual é a importância que a área veio dando para esse projeto e que ela te cobra hoje, né? Então, isso é bem importante que fique claro também. Aqui no centro do Canvas está o público-alvo. Por quê? Eu acho que essa é a grande diferença e o que faz com que isso não seja um Canvas de design instrucional, mas sim um Canvas de experiência de aprendizagem, porque o aluno ele está no centro, ele é o foco dessa ação. Até aqui, a gente veio falando de assuntos que não tem exatamente, claro que na primeira coluna sim, mas ainda não está ali, né, falando de para quem que a gente está trabalhando, para quem a gente vai olhar no desenho dessa experiência de aprendizagem. Por isso aqui ele está no meio, tá? Quem são esses participantes? Quais os conhecimentos que ele já traz com ele sobre esse tema? Por que essa capacitação é importante para ele? Né? Porque uma coisa é a importância que o gestor dá para esse tema. Outra coisa é a importância que o participante vê naquele tema. Percebem a diferença? Então ele tem que estar aqui. É muito comum que a gente tenha informações do público-alvo apenas sexo, idade, grau de instrução e informações assim, muito genéricas, né? Ajuda, sem dúvida que ajuda. Mas quanto mais profundo a gente conseguir ir nesse mapeamento aí, ou no desenho dessa persona que vai ser treinada, tanto melhor. Mas eu consigo desenhar uma experiência mais customizada, mais aderente a esse público, percebem? Tá? Então é importante que eu saiba, por exemplo, essas pessoas costumam ter um hobby, essas pessoas, como que elas vão embora para casa, como que elas vêm para o trabalho? Todo mundo tem celular, tem acesso a celular, a empresa me dá oportunidade, essas pessoas têm acesso ao Wi-Fi da empresa, tá? Tudo isso é muito importante que a gente saiba. Muito mais do que apenas a idade, né? Que muitas vezes chega para a gente, toda empresa tem homens e mulheres, pessoas desde o ensino fundamental até pós-doutorado. Pode ser, mas talvez a gente precise segmentar as experiências aí. Talvez a mesma experiência para todos não faça sentido, né? Mas se eu tenho esse público tão amplo, eu vou desenhar o conteúdo é o mesmo, mas eu vou desenhar experiências focadas ali em determinados grupos, eu consigo segmentar, tá bom?